Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um webinar aí esse ano aí. Esse tema hoje vai ser abordado pelo Pedro Ferraz, que é nosso consultor técnico para a região de São Paulo. E ele vai abordar justamente a parte de aproveitamento energético, né, o aproveitamento de toda essa energia residual dos digestores. E ele vai ter ele já tem uma grande bagagem nessa área e ele com certeza vai compartilhar bons conhecimentos com vocês. Pedimos que quem tiver dúvida, passa a pergunta no chat, a gente vai perguntando, eu vou interrompendo ele e vou perguntando, e quando a gente conseguir fazer, à medida que ele vai respondendo, ele vai seguindo o webinar. E essa apresentação, essa gravação, dentro de uma semana, ela vai estar disponível no YouTube depois para vocês. Pedro, excelente apresentação aí. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. É, é um prazer falar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Será aqui uma breve apresentação sobre um pouquinho, né, desse assunto que é bem vasto, né, é bem amplo. Nós sabemos que hoje vem se falando muito, né, em recuperação de energia, em reaproveitamento energético para reduzir talvez um possível consumo de vapor na indústria, como outros fluidos também, né? Então, eu espero que vocês tenham grandes assim ideias a partir disso e que, com certeza, se houver a oportunidade, contem conosco para que em campo possamos aí levantar novas oportunidades. Perfeito? Bom, eu sou o Pedro Ferraz, trabalho aqui na parte comercial da Berma, atuando aqui no estado de São Paulo. Inicialmente aqui nós vamos tentar falar do básico, né, para todo mundo. Eu sei que grande parte de vocês já tem grande conhecimento sobre o assunto, mas sempre vale a pena resgatar alguns pontos assim, né, para todo mundo começar a falar e ter a mesma base, né? Bom, hoje, né, apresentando brevemente para vocês, esse é o nosso site da Bermo. Lá consta todos os nossos principais produtos, tá bom? Principalmente trocadores de calor, tanto a placas como os nossos brasados, né, para diversos tipos de aplicações, seja recuperação de energia, ou um sistema de aquecimento, refrigeração, tá bom? Qualquer dúvida ou caso precise algum documento técnico, fique à vontade para entrar no nosso site. Tudo isso está à disposição de vocês, tá? E como o Rodrigo falou, todo o treinamento que nós fazemos aqui, né, esses webinários ou treinamentos, algum em específico em cliente, tudo isso é disponibilizado no nosso site, depois no YouTube, tá? E fica a critério de vocês, talvez fazer um mini curso ou aprimorar algum conhecimento ou replicar algum conhecimento para o pessoal aí de equipe, é só entrar no nosso site, colocou lá Bermo Válvulas do YouTube, vocês já vão encontrar aí diversos vídeos, diversos webinários com N assuntos diferentes. E esse aqui vai seguir o mesmo caminho, tá bom? Bom, aproveitamento aí, né, de energia dos digestores, né? Muitas pessoas não sabem, às vezes, o que é um digestor, para que serve, né? Bom, hoje nós temos diversos tipos, né, de frigoríficos, né, espalhados ao longo do nosso país, né? Mas, né, do animal em si, nem tudo, né, a porcentagem de peso dele, da carcaça, nem tudo é aproveitado, né? Alguma porcentagem desse animal não é aproveitado e não vai parar ali, né, no nosso uso diário, na nossa mesa, né, vamos dizer assim. Então, esse resíduo, né, esses ossos, essas vísceras, tudo isso é destinado a um equipamento específico ou a um setor específico ali da nossa empresa, que é o digestor. Esse digestor tem a principal função de fazer esse cozimento, né, separar aí esse material, essa água desse material sólido, nesse material gorduroso, e em cima disso é extraído outros produtos. Quando destinado a outros setores ou empresas específicas, eles vão virar de novo, né? Ração animal, seja algum produto para a indústria farmacêutica, colágeno, o próprio biodiesel, né? Porém, esse digestor, né? Esse processo de cozimento gera, né, gases, né? Essa energia que por muito tempo ela foi descartada ou de forma errônea ou talvez descartada de uma forma que não tinha tanto cuidado, né? E hoje vem se falando muito em reaproveitamento energético e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, como tentar reaproveitar essa energia residual, perfeito?
Com foco nessa recuperação de energia, né, vamos aproveitar os gases, né, da graxaria, né, geralmente, né, o cliente tem 2, 3 ou até mais, né, digestores na planta, então nem sempre eles vão trabalhar ao mesmo tempo, né, mas não tem problema, a gente consegue destinar um equipamento específico para fazer todo esse trabalho e, claro, absorver até 90% desses gases, né? Consequentemente, nós vamos ter uma redução no consumo do vapor da nossa planta para fazer esse aquecimento desse outro produto e diminuir também, como consequência, o combustível da caldeira, né? Tudo vai ter aí um balanço de massa que a gente vai a ser estudado, né? Então, falando especificamente, né? Um dos grandes benefícios seria até reduzir aqueles picos de consumo da nossa caldeira mediante ao consumo da fábrica ou outros equipamentos, né? Então, como a gente consegue extrair uma grande energia dos digestores e aplicá-la destinada ali a fazer um processo de recuperação dedicado a um aquecimento, a um determinado produto, no caso, a água, nós já conseguimos reduzir a quantidade de vapor que já é utilizada na planta. Isso já vai gerar economia, tá? E claro, né, consequentemente, eu tenho mais vapor para ser destinado a outros setores da planta, né? E óbvio, né, é o que a gente consegue extrair mais ali, reduzir o consumo, né, de combustível na minha caldeira, né, seja muitas vezes biomassa, né? Então, todo esse trabalho como um todo sempre vai ser focado para a redução de energia, reaproveitamento energético e, como consequência, reduzir em muito o consumo de vapor na fábrica, tá? Lembrando que aquela famosa fórmula que nós vimos muito na época da faculdade, né? O QMC delta T. Essa fórmula de carga térmica é a principal base de onde o técnico ou o pessoal da engenharia da Bermo vai sair, né? Vai começar a andar a partir disso, porque daqui, além de sair muita informação para o trocador de calor, para o equipamento em relação ao tamanho, área de troca, é aqui que sai também, muitas das vezes, né, diâmetro de tubulações, vai sair o diâmetro de válvulas, diâmetro de purgadores, modelos, talvez, de válvula de segurança, de controle que nós vamos usar. Então, para nós que trabalhamos com a distribuição de energia, né, dentro da planta, é aqui que o engenheiro ou o técnico ele vai partir. É desta fórmula, né? E vocês têm tanto conhecimento quanto a gente, né? E lembrando, né, a primeira lei da termodinâmica, né, a energia fornecida por um fluido será integralmente absorvida pelo outro, né, dentro, né, desse parâmetro quando são citados, né? Então, toda energia que entra é igual a toda energia que sai. Só que tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes o cliente fala, poxa, eu tenho o meu fluido motriz ali com uma energia de 150 graus, eu quero aquecer uma água até 180. Então, tem coisas que a gente não consegue fazer, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a lei da termodinâmica já nos barra ali, né? Logo de imediato. Então, sempre lembrar desses dois conceitos, né? Energia que entra, energia que sai, e lembrar muito da formulazinha, né? O QMC delta T. Daqui a gente começa a migrar realmente para o nosso trabalho de economia de energia, tá bom? Claro, primeira coisa que nós devemos nos atentar são os cuidados com o digestor, tá? Primeiro, conferir funcionamento dos meus purgadores, conferir o dimensionamento das minhas válvulas de controle, também diâmetro de tubulações, válvulas de segurança, sensores, o sistema como um todo, porque eu preciso ter uma base para começar esse trabalho. Não adianta nada nós já partirmos lá para a geração dos gases e etc., aquecimento de água em tantos metros cúbicos por hora, se eu não estou fazendo o meu processo de base. Como é que estão os meus purgadores da planta? No caso ali dos meus digestores, estão funcionando? Como é que está o diferencial de pressão? Eu preciso, talvez, usar um sistema de bombeamento, porque o meu setor ali na graxaria é muito longe, eu tenho a planta desnivelada, não sei. Então, vamos começar do básico. Ah, eu estou com um problema nas minhas válvulas de controle, é aquecimento, não sei o que está acontecendo, então tudo tem que ser avaliado. Se a gente não começar pela fundação, pela a base de tudo, a gente não consegue progredir depois no nosso dimensionamento do equipamento. E tudo que nasce torto, né, tem a tendência a ficar mais torto ainda ao decorrer do tempo. Então, sempre começar com o nosso trabalho de base, tá bom? Isso o técnico vai ajudá-los em campo e muitos de vocês também já têm conhecimento, né, tão grande quanto para já fazer aí a lição de casa, tá? Depois entra a parte de o checklist de dados de processos, né? Verificar
com ali, pô, qual que é a capacidade de produção do meu digestor? Tem tantas toneladas por hora, víscera, osso, tudo depende, né? Vou verificar também no meu setor em específico, como que estão os fluidos ali que eu vou precisar para esse sistema, como é que estão o meu vapor, como é que está ali a minha água, qual que é a capacidade de água que eu tenho próximo ali para fazer a minha picagem, tubulação e etc. E claro, né, o regime de funcionamento. Poxa, eu tenho 5 digestores, mas só 3 vão operar, um está operando, os outros 2 estão parados, não tem previsão de iniciar. Enfim, tudo isso tem que ser alinhado, muito bem conversado. Vocês, né, o cliente, né, conhece muito mais o processo, né, do que geralmente o técnico que está acompanhando ele em campo. Né? Então, é assim, conversas e conversas, perguntas, tudo, né, ao seu devido cuidado e atenção. Para depois nós temos o resultado final, que é água quente, né? Nós sabemos que hoje o frigorífico aí utiliza muita água quente, tá? E onde eu posso aplicar essa água, né? Para quem muitas vezes não conhece ou está aprendendo um pouquinho mais hoje, né? Nós temos vários pontos de consumo dentro ali do nosso frigorífico, né? Nós temos os esterilizadores, nosso ponto de escaldagem, higienização, os nossos chuveiros, cubas, lavadores de mão, botas, etc., até a própria caldeira, né? Que pode ser um ponto a vir a ser melhorado sim em água de alimentação, né? Nós sabemos que a cada 6 graus que eu aumento na minha água de alimentação na minha caldeira, reduz 1% no meu consumo de combustível, perfeito? E, claro, todo o nosso frigorífico, né? Nós temos ali as nossas linhas, né, nossos anéis de água, nossos pontos de consumo. Claro, isso envolve também outros equipamentos, sistemas de pressurização, estações redutoras e por aí vai, tá? Mas a partir disso tudo, é um projeto como um todo. A partir do momento que nós vamos começar a fazer um projeto de economia de energia, performar melhor o meu sistema, é a gente acaba percorrendo o sistema como um todo, a planta como um todo, para entender quais pontos você tem talvez uma ineficiência. No meu último ponto, na minha fábrica, lá na última parte que tem a higienização, a temperatura está chegando um pouquinho mais baixa, estou perdendo tantos graus de delta, então tudo isso a gente tem de cuidar, porque o sistema, né, todo o sistema ele é dinâmico. Então, eu vou começar a ganhar energia de um lado, mas também eu tenho que transportar essa energia para minha fábrica. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado e alinhado para depois chegar aí no resultado final. Perfeito? Então, como começa ali as conferências de campo? Juntando tudo isso que nós conversamos, o técnico ele vai a campo com vocês e começar a fazer aquele famoso checklist, levantamento de dados de processo. Mas para vocês terem um exemplo aqui, pegando aqui um sistema teórico aqui, né? Um digestor com uma capacidade aí de 5.000 quilos de vísceras, né? Uma capacidade nominal, né? É para título de conhecimento de vocês, né? Ele consegue produzir mais ou menos em torno de 1.155 quilos-horas de água evaporada, né? Consequentemente, 570 mil quilocalorias, né? Essa continha aqui a gente volta lá no queima-macete. É aqui que nós vamos ter a nossa base. Os gases dos digestores, como eles têm muita energia, o que nós conseguimos fazer? Pegar uma água ali industrial de 20 graus, 25 graus e pré-aquecer ou já aquecê-la, né, de acordo com o meu uso, até 90 graus, 85, varia, né, de caso a caso, né, de acordo com a planta e necessidade do cliente, né. Neste exemplo, essa geração de água quente calculada de um digestor pode chegar até quase 9 metros cúbicos, né, quase 9.000 litros. Olha, então, você pensa em 3 digestores, 4 digestores funcionando ao mesmo tempo, né? E, claro, diminuir 90% daquele volume, daqueles gases, né? Aquele odor que fica, né? Geralmente, para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer uma planta, né, onde tem digestor, já vai reconhecer logo quando a gente chega, né? Então, reduzir tudo isso, além de uma questão energética, também é uma questão ambiental, tá? E todo esse sistema, ele é engenheirado, ele é dimensionado e especificado para isso, tá? O nosso sistema, ele é um pouquinho diferente, tá? O pessoal geralmente fala assim, poxa, Pedro, então logo pela imagem, você está me dizendo que é um trocador a placas. Sim, mas é um trocador dedicado para essa aplicação. Ele tem ali um canal de placas diferenciado, um teta, né, das placas diferenciado, por quê? A perda de carga tem que ser muito baixa no lado dos gases, tá?
Nós sabemos também que um sistema desse precisa de automação, um sistema precisa ser analisado, cuidado e ser monitorado também, perfeito? Então, todo esse sistema, ele vem contemplando ali uma central CLP, né, o BTC, que pode ser interligado ali na central de monitoramento da fábrica, né, na sala ali do nosso setor em específico, porque baixou um pouco a perda de carga, a gente já consegue analisar, entrar um CIP, talvez monitorar o funcionamento, o rendimento desse sistema, a flexibilidade de ampliação desse sistema também é muito legal, porque a gente sabe que o trocador de calor a placas tem uma facilidade na ampliação de área de troca. Ou, um exemplo, poxa, Pedro, eu quero tentar minimizar, talvez, ali a minha perda de carga. Tem algum outro modelo de placa que a gente pode usar? Vamos conversar com a engenharia. Ó, a minha gacheta, eu quero ter mais segurança, vamos trocar o modelo para chegar a uma temperatura mais alta também. Podemos estar fazendo essa análise. Todo esse sistema, claro, né? Existem algumas aplicações que é feito o uso do trocador casco-tubo, tá? Não necessariamente ele é menos eficiente. Em termos de rendimento, eles vão chegar no mesmo ponto desejado, né? Porém, tudo é uma análise de cenário, né? Às vezes, o cliente quer uma facilidade de manutenção melhor, quer ter um acesso ao trocador de uma maneira melhor. Então, está aqui uma solução mais simples, né, para vocês, né? É uma operação mais simples, mais, assim, sem muita interferência do operador. Como a gente tem essa facilidade de colocar uma central em HM no nosso sistema, então fica muito mais fácil depois você treinar um operador e monitorar o sistema como um todo, tá? Como que funciona esse layout de instalação? É um sistema muito simples. As válvulas utilizadas para esse sistema são válvulas convencionais do nosso dia a dia, né? Um exemplo, válvula esfera para bloqueio, tanto do lado da água quanto dos gases, né? Claro, a gente sempre vai partir para uma especificação que atenda às temperaturas e pressões, né, para não haver um desgaste, né, antes do mínimo, né, que já é esperado. Esse sistema, do lado dos gases, claro, com esses gases quentes do digestor, a gente sabe, vem muito arraste de particulado. Tem um ciclone, a gente sabe antes, para tirar aquele sólido mais maior, né, que acaba se decantando, mas aquilo que é arrastado com os gases, pode haver, às vezes, algum canal de incrustação? Sim, mas esse sistema, ele tem a entrada para fazer a injeção de vapor para fazer a limpeza. Ou se o cliente falar, Pedro, eu quero fazer a limpeza com a injeção de vapor do lado dos gases, mas também quero fazer uma central CIP, não tem problema. O sistema, ele tem hoje assim, um modelo padrão, que é esse, mas ele não impede de ser customizado de acordo com cada necessidade, tá bom? Tá, eu quero colocar um sensor de transmissão, começou a baixar a perda de carga, vai me disparar um alarme, não tem problema, a gente consegue monitorar e customizar isso. E todo o sistema, quando sai da Bermo, ele já é parametrizado. Então, todos os dados de processo que a gente conversou, que nós listamos ponto a ponto lá em campo, naquele checklist, já é bem filtrado para o nosso corpo de engenharia e já sai pré-setado de fábrica, para ficar até mais fácil o cliente fazer startup em campo. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse sistema, num layout assim, usual, nós temos os nossos gases, né? Na parte aqui, nossas tubulações que são maiores, né? Na nossa sala ali, dos nossos digestores. E como é feito? Nós fazemos a interrupção do fluxo e vamos fazer um fluxo preferencial para o nosso trocador de calor. Esses gases quentes vão entrar dentro do trocador de calor e eles vão se condensar lá dentro. Óbvio que eu posso fazer, talvez, um pré-aquecimento dessa água. Por quê? Quando esses gases eles condensam dentro do trocador, o condensado, esse resíduo desses gases, ele pode, ainda com muita energia, vai variar, por exemplo, 60 graus, 70 graus, eu posso destiná-lo a um trocador menor, e a minha água, que vai entrar a 25 graus, ela não precisa necessariamente entrar já no meu sistema atual. Eu posso direcionar ela para um trocador menor, um exemplo. Eu vou entrar essa água a 25 graus no meu trocador menor, eu vou pré-aquecer com o resíduo dos meus gases, que passou no meu trocador, e vou levar ela até 35 graus. E daí, ela sai do meu trocador menor já a 35 graus, e eu faço aquela elevação de 35 para 90, de 35 para 80, e dali eu mando depois ela para um tanque, perfeito?
Claro que nesses gases do digestor, existem alguns gases que não são condensáveis, né? Então, o que vai acontecer com eles? Ainda tem um fluxo preferencial aqui, eles saem e vão depois embora ali para um tratamento até serem descartados. Aí, muitas vezes, o cliente pode perguntar, Pedro, eu quero fazer uma proteção diferente, a mais assim, do meu lado dos gases, eu estou com um pouco de receio. A gente pode colocar, talvez, um filtro sexto, tá? Na entrada dos gases no trocador de calor, pensando, assim, numa segunda proteção, fora o CIP, né, para fazer essa limpeza, aquele particulado que pode vir a ser arrastado e ficar alojado dentro do trocador, a gente pode fazer essa limpeza com o nosso filtro sexto. É claro que tem que monitorar. Como a gente tem essa possibilidade, né, de fazer toda essa parte sensorial no equipamento, monitorar as perdas de cargas e temperaturas. Poxa, comecei a ter, um exemplo, menos que 80 gramas, mais que 80 gramas, começou a aumentar 200 gramas de perda de carga, vamos fazer a limpeza do filtro sexto. Faz a limpeza e o sistema volta a operar normal. Viu que ainda tem muita coisa impregnada, entra com o CIP, para sempre o sistema estar operando, tá bom? E ambos que, claro, quando eu resfrio o meu, os meus gases e pré-aqueço com o meu trocador aqui, o menor, esse resíduo, ele é tratado, né? Ele vai para uma central de tratamento, depois o cliente ser ali descartado da melhor forma, né? Que ele já faz usualmente. Todo esse sistema, ele é customizado. Pedro, eu não quero trabalhar com um trocador para pré-aquecer essa água, eu não vejo necessidade, não tem problema. A gente pode trabalhar só com um sistema convencional e depois partir ele para o nosso tanque, tá? Falando, né, hoje num sistema como um todo, né, só para vocês entenderem um pouco melhor, os nossos digestores gerando, né, esses gases, né, com muita energia, tem ali o ciclone, né, de despressurização para tirar todo aquele particulado mais pesado. Esses gases, como que vai funcionar? Nós fazemos aqui o jumper aqui, o bloqueio, né, antes deles serem, obviamente, descartados inicialmente, e direcionamos para o nosso sistema. Esse sistema, toda a água aquecida nesse sistema, ele vai para um tanque, tá? Geralmente, esses tanques, né, o cliente tem, às vezes tem mais de um, tá? É um tanque isolado, né, para você ter maior rendimento, muitas das vezes, né? E é aqui que nós vamos setar a nossa temperatura. Quero recircular esse tanque a 95 graus durante o dia, para ter água 5 graus a mais do que eu preciso. E aí, durante o dia ou no final do dia, eu vou fazer o uso dessa água. Vou mandar ela para os meus esterilizadores, para o meu ponto de escaldagem, para a minha máquina depenadeira, ou vou deixar um tanque em específico para fazer higienização. Tudo vai de acordo ali com a necessidade do cliente. É claro que quando nós falamos, lembrando, né, de um sistema que nós vamos reaproveitar a energia de um ponto em específico, é claro que nós temos que olhar o sistema como um todo, como é que vai ficar depois ali, talvez os meus consumidores, e claro, né, como é que vai ficar também a parte residual. A minha parte residual, o condensado quente que vai sair do meu sistema, ele ainda está com muita, assim, eu preciso descartá-lo a 40 graus, mas ele está saindo do sistema a 70. Então, a gente entra de novo com um trocadorzinho menor para resfriá-lo, para se enquadrar dentro das normas que, às vezes, o cliente, né, já trabalha, para depois, então, ele ser descartado. Mas tudo isso é conversado, né? No sistema, ele é muito, assim, versátil e muito amplo, de acordo com a necessidade do dia a dia, tá? Vendo de uma maneira mais simples, talvez, tá bom? Então, hoje, nós vamos tirar esses gases do nosso digestor, ele vai entrar aqui no nosso sistema, perfeito? Todo o resíduo que vai sair do nosso sistema, que já condensou, se ele não for reutilizado ainda essa energia, eu já vou descartar, a gente vai mandar direto ali para a nossa central de tratamento, para descarte, e aí que entra o segredo. Essa água, ela vai entrar em processo de recirculação. Então, tudo isso também é conversado em campo. Pedro, eu tenho o meu tanque e eu quero aquecê-lo em 6 horas. Em 12 horas, eu vou começar o aquecimento 4 horas da manhã e quando for chegar, um exemplo, no meio-dia, eu já tenho água no 90% do meu nível
a 90 graus. Dá para fazer isso? Vamos conversar. Vamos ver o sistema de bombeamento, se precisar, as bombas, vamos ver todas as válvulas disponíveis e vamos trabalhar para isso. Cheguei o meu tanque na capacidade máxima de aquecimento, cheguei ele a 90 graus. Como que eu posso depois baixar a temperatura dessa água para mandar para um meu setor em específico lá, um exemplo? Posso usar um trocador de calor? Pode, mas um sistema que vai muito bem é válvula 3 vias. Então, eu pego uma linha ali da minha água industrial, 25 graus, 20 graus que seja, coloco numa válvula 3 vias convergente. Então, eu vou ter uma via aberta de água de 90 graus, uma outra via aberta, uma válvula 25 graus, e vou fazer a mistura dessa água para chegar no meu ponto, talvez de 85, para mandar para os meus esterilizadores. Ou também, vou pegar uma outra válvula, dimensionamos lá diâmetro, atuador, enfim, todos os acessórios, para mandar depois, talvez, para o meu ponto de escaldagem. Ou pensando assim, no final do meu dia, que vai ter ali a minha higienização. Mesma coisa, a válvula 3 vias, nesse cenário, ela funciona tão bem quanto um trocador de calor. Pensando, às vezes, num sistema como um todo, né, quanto mais variáveis nós tivermos, assim, dentro de um sistema, é mais, assim, pontos a serem conversados para reduzir os riscos, né? Um sistema montado, ele tem mais variáveis que uma válvula de controle, nesse caso, que é mais simples fazer essa mistura dessa água para chegar na temperatura que eu preciso, perfeito? E claro, né, sempre, né, pensar na otimização. No meu ponto de higienização, lá no ponto, eu posso usar as mangueiras, as pistolas para fazer ali a higienização do meu setor? Com certeza. Tudo isso, esse projeto como um todo, nós podemos conversar desde o início lá atrás, olhando o cenário do meu digestor, vendo qual a capacidade que eu quero recircular. Poxa, Pedro, eu não tenho, talvez, um tanque tão grande assim. Podemos conversar? O que que a gente consegue fazer? Vou perder energia? Tudo isso é conversado. Perfeito, gente? Então, nem sempre a tubulação, todo o processo ele é dinâmico, né? Então, muitas vezes o cliente é comum já ter, ao invés dessas 3 válvulas de controle, ele já ter 3 centrais de água quente, né? Pode-se fazer um projeto para tentar remasterizar tudo isso para a utilização dessas válvulas 3 vias? Pode, tudo isso é conversado. Então, hoje, assim, basicamente é isso. Claro que toda a complexidade acaba vindo para nós também, né? Nós assumimos grande parte, porque esse equipamento ele é engenheirado, ele é assim, não é equipamento que hoje, por mais que nós temos alguns modelos catalogados mediante consumo, algumas curvas de temperatura, mas assim, é um sistema que ele vai impactar em muito no dia a dia. Então, quanto mais detalhes nós tivermos da sua operação, do quanto você consome, quanto você quer consumir, da temperatura que você tem hoje para desejada, pensando no seu dia a dia e pensando no futuro, quanto mais detalhes nós tivermos, melhor. E o sistema, né, vai operar muito bem como um todo, certo? Gente, é um bate-papo rápido. Eu acredito que talvez, né, vocês tenham algumas dúvidas. Se alguém quiser conversar, Rodrigo, alguém que está fazendo alguma pergunta aí? Não teve nenhuma pergunta até o momento. Perfeito. Gente, alguém quer fazer alguma dúvida, algum Opa, apareceu comentário? aqui, desculpa. Ó, veio uma pergunta sim. Consiga aplicar esse biodigestor em lodos da indústria? Olha, consegue. Tudo é conversado. Quem perguntou? Desculpa, Rodrigo, o nome do David. David. David, tudo é conversado, tá? Se a gente for pensar ali na segunda lei da termodinâmica que a gente conversou, a primeira lei, né? Toda energia que entra, né? Igual a toda energia que sai, tudo é conversado. Quanto mais detalhes nós tivermos, exemplo, desse lodo, a gente consegue fazer essa recuperação, porque tudo vai demandar, às vezes, de CP, temperatura, verificar qual seria, talvez, o melhor trocador para o seu cenário. Todo o processo, ele é dinâmico. Tá? Então, muitas das vezes a gente vai precisar, talvez, incrementar o seu sistema com alguma adição de alguma outra substância, enfim, depende, tá? Tudo depende, mas a gente consegue sim. A Berma, ela tem alguns casos de sucesso nestes assuntos em específicos, tá? E se você quiser, a gente está à disposição para conversar sim e fazer uma visita em campo, não tem problema, mas a gente consegue fazer esse sistema sim, tá?
Mais Muito alguma obrigado aí pergunta? pela explicação. Não tendo mais perguntas aí, se tiverem dúvidas, vocês vão poder aí receber, mandar e-mail para o Pedro, que está na assinatura dele, ou procurar aí o seu consultor Bermo. E aí segue nossas redes sociais aí para a gente já ficar à disposição e conseguir acompanhar mais webinars. Obrigado pela presença de todos, obrigado Pedro pela disponibilidade de preparar esse webinar e a gente está Legal. à disposição aí. Fiquem em Obrigado, pessoal. segurança. Bom dia a Abraço. todos. Abraço.